A perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Como é que era a dinâmica dos colégios jesuítas no Brasil? Como funcionavam as aulas, por exemplo? Isso é algo assim interessante. Para você fazer uma ideia, uma sala de aula jesuítica, ela podia ter até 200 alunos. No entanto, a relação com esses alunos era individualizada. Né? Não existia o professor falando ao mesmo tempo para todos esses alunos. O aluno estava como indivíduo dentro da aula dos jesuítas e eles podiam estar aprendendo as coisas mais diversas, eles estavam em níveis totalmente diferentes. Os alunos não estavam no mesmo nível na sala de aula. Isso é uma coisa interessante. E como é que era essa organização? Olha, se formavam grupos dentro da sala? A sala de aula jesuítica ela era um verdadeiro campo de batalha. Porque, na verdade, os jesuítas eles eram contra o castigo físico. E eles eram contra o castigo físico porque eles acreditavam que o método deles e a forma como eles se utilizavam da emulação, que é a competição entre os alunos, acabava fazendo com que eles se sentissem sempre predispostos a aprender, motivados, né, a aprender. E isso de que forma? Eles levaram isso até as últimas consequências. Eu acho que nenhum outro método, em nenhum outro momento da educação, nós vamos assistir à utilização dessa emulação, dessa competição de uma forma tão acirrada. Bem, para você fazer uma ideia, a sala de aula ela já era dividida em dois campos de batalha. De um lado, romanos e do outro, cartagineses, que era muito com base na organização do exército romano. E em cada desses blocos, você tinha a organização de decúrias, que eram grupos de 10 alunos. Essas decúrias, elas tinham cada qual o seu decurião-chefe. E o professor, ele era alguém que ele iria sempre estar se remetendo aos alunos em particular, que ele arguía, que iam ter que se colocar perante esse professor, e dos quais ele ia estar corrigindo os exercícios, como ele ia estar se remetendo diretamente a esses decuriões, que eram aqueles que iriam arguir os seus colegas, recolher os trabalhos e entregá-los ao professor. Uma hierarquia meio militar mesmo, né? Não, é militar e assim, e ela mudava todos os dias. Então, a competição era tão acirrada que não era só entre um campo de batalha e outro. Ela era entre as decúrias e dentro da própria decúria. Porque o menino, ele era um decurião-chefe dentro daquela decúria. Mas se ele errasse alguma coisa, imediatamente ele já perdia o posto e o outro alçava ao seu lugar e ele era rebaixado. Então, o tempo todo, eles tinham uma competição que se dava no interior da decúria, entre as decúrias, e das decúrias no seu campo com o campo adversário. E Entendi. O mesmo ocorria no outro campo. Existiam privilégios para esses decuriões, assim? Sim, eles tinham. Os jesuítas eles vão implementar também o sistema de prêmios, de uma forma assim, muito forte. Talvez eles sejam os primeiros a trabalhar de fato com essas premiações dos melhores alunos, como os alunos iam nos debates, nas disputas orais. Uma outra coisa interessante, eles eram contra, como eu já disse, o castigo corporal, mas eles admitiam o castigo em última instância, por exemplo, como eles dividiam os alunos entre alunos, os pequenos, os médios e os grandes. Os pequenos, eles até poderiam sofrer o castigo corporal, açoites. Os médios poderiam apenas palmatoadas, que eram a palmatória, e os acima de 16 anos já não poderiam mais. E era algo assim, jamais qualquer aluno seria açoitado ou palmatoado por alguém da ordem jesuítica, porque ele não poderia ter raiva ou algum ressentimento dos mestres jesuíticos. E quem que fazia isso? Eles contratavam um corretor, que não era um padre jesuíta, alguém de fora da companhia, tal como o fazendeiro contratava o seu feitor, e era essa pessoa que, em última instância, se fosse necessário, daria o corretivo aos meninos. Era uma pessoa contratada de fora para fazer. Contratada de fora para que não houvesse esse tipo de ressentimento do estudante, porque os jesuítas, eles investiam
muito na obediência individual. Eles não falavam que eles não queriam atingir apenas a mente e o corpo, eles queriam atingir a alma do estudante. E eles faziam isso de todas as formas. Além da competição, né, para deixar o aluno motivado, eles tinham também todo um rol de exercício. Eles foram praticamente os primeiros a introduzirem um exercício escolar da forma como eles introduziram. Por quê? Porque era importante manter o aluno ocupado o tempo todo. Porque o ócio era um espaço do demônio. Né? Você não podia deixar o aluno solto para ele ficar pensando bobagens. Ele tinha que estar o tempo todo ocupado. Então, você tinha também essa questão. Tá. Me diga uma coisa, quais que eram as diferenças entre os colégios jesuíticos no Brasil e na Europa? Tinham diferenças assim bem visíveis? Por exemplo, nós estávamos subordinados aos colégios de Portugal. Né? Então, por exemplo, em Portugal, o Colégio das Artes de Coimbra, ele era um colégio da universidade. Porque, geralmente, o Colégio das Artes, eles eram colégios subordinados a universidades. No Brasil, como nós não tínhamos universidade, o colégio, apesar de... E os nossos colégios, tanto da Bahia como de Olinda e de Salvador, eles chegaram ao Real Colégio das Artes. Isso significa o quê? Significa que os estudos, segundo os próprios jesuítas, eles falam que nós não tínhamos universidade no Brasil, mas que os estudos não deixavam nada, não ficavam nada a dever às melhores universidades europeias. Professor, quais eram as Você tem um professor, mas ele não é aquele professor que está se dirigindo aos alunos todos de uma vez. Você tem a sala de aula, mas isso não significa que o que a gente chama de classe fosse uma classe em termos de espaço com os seus alunos. Um espaço de uma aula, ele podia ter várias classes. E isso acontecia que você não tinha, então, a forma como nós temos hoje. Primeiro que nós não tínhamos também, não tem lousa, né? Não tem livros e não tem mobiliário. Carteira escolar é uma coisa do final do século XIX, entende? Não tinha isso. Então, a escola que nós temos hoje, a organização que nós temos de aula hoje, a forma como, os procedimentos, né, de como o professor chega aos seus alunos, é algo muito recente. Tem pouco mais para nós aqui no Brasil, tem mais ou menos 130 anos. Essas mudanças começam, sobretudo, a partir dos anos 70 do século XIX. Então, são mudanças que parecem, né? Parece que sempre existiram essas práticas, tais como nós as conhecemos hoje, e, na verdade, elas são muito recentes. Tá? Agora, quanto a essa relação dos jesuítas com os negros, os escravos negros, e em relação à organização dos colégios, uma coisa é bom que se deixe claro. Não há notícias no Brasil, nem de indígenas, nem de moços pardos, nem negros, nada, que tenham entrado para a ordem jesuítica. E nenhuma outra ordem religiosa aceitou. A partir de que momento que os jesuítas começam a perder força? E o que gera a expulsão deles, né? E como é que isso foi na educação? Olha, na verdade, eles começam a perder força porque, assim, eles acabam tendo muitos embates. Porque, primeiro, que é uma ordem que, se num primeiro momento, lá no início, ela não tinha bens, ela passa a ser uma ordem muito rica num determinado momento. Outra coisa é que nós estamos num período em que você começa a ter o pensamento iluminista, você começa a ter, né, uma discussão mais em nível de científico, de querer implementar ciência nos estudos, né? Se bem que, como eu já disse, Portugal está meio aquém desse movimento. Mas você já começa a ter algumas outras ordens, inclusive, que começam a investir mais em propostas mais avançadas, como os oratorianos em Portugal, por exemplo, cujos colégios eles tinham, inclusive, laboratório de física e química, né, que é algo recorrente em países como Inglaterra e outros, né, Alemanha, né. Quer dizer, tudo isso já estava no bojo dessas discussões, né, quando ocorre em Portugal, em 1755, um terremoto que devasta a cidade de Lisboa. Mas devasta mesmo. A família real só não morreu, né, só não foi extinta, porque eles estavam na casa de campo. Porque o Palácio Real é dizimado, né, totalmente.
O rei, o Dom José, ele fica totalmente desanimado depois desse episódio e acaba delegando ao seu primeiro-ministro, que é o Marquês de Pombal, que é um homem que estudou na Inglaterra, que é um homem afeito ao pensamento iluminista, que não gosta dos jesuítas, aliás, ele odeia, né? Ele acha que eles são um ranço da escolástica medieval, e depois tem várias outras questões aí, que tem a questão da disputa de terras também, que envolve a questão das missões jesuíticas ali, né, na divisão de Brasil e Paraguai, sobretudo, e terras de Portugal e Espanha, quer dizer, tem várias questões envolvidas. Quando o Marquês de Pombal assume, né, essa incumbência de levar adiante essa modernização de Lisboa, sobretudo, né, ele vai aproveitar, lógico, essa oportunidade e vai tentar, de fato, colocar o país, né, numa situação mais próxima daqueles países que já estão, né, numa situação mais que ele considera a modernidade nesse período. Ele vai contratar nas melhores condições possíveis arquitetos, cientistas, para pessoas que ele vai trazer para Portugal para tentar, por exemplo, na reconstrução da cidade mesmo de Lisboa, ele vai fazer algo que não tinha, que era a questão do sistema de esgoto. Então vão vir arquitetos, sobretudo italianos, e vão tentar reorganizar a cidade, né, já com uma cidade mais moderna, com sistema de esgoto, tal, saneamento básico. E ele vai também pensar na modernização dos estudos. E aí vai ter em 1759, vai ter um episódio que o Dom José está saindo da casa da sua amante, e ele está entrando na carruagem, e ele vai ter um atentado contra ele. Só que o Pombal faz o quê? Ele pega o rei, esconde o rei e ficam todos sem saber o que fazer, porque ele não divulga se o rei está morto ou se o rei está vivo. E nessa situação aí, né, ele acaba meio que incriminando vários, né, segmentos aí, inclusive envolve os jesuítas nesse processo aí. E ele consegue colocar em inquérito aí vários membros da nobreza, que era uma nobreza que, de certa forma, o Pombal não era da nobreza mais nobre, pode-se considerar, de Portugal, ele seria de tipo o segundo escalão da nobreza, então ele é muito esnobado. Então ele vai meio que se vingar, de uma forma absurda, por sinal, com suplício público, tal, de uma forma horrível, né, de uma grande parte da nobreza portuguesa, e vai também se utilizar, né, desse momento para ele se livrar dos jesuítas, e vai ser publicado então em 1759 também a expulsão dos jesuítas de Portugal e todas as suas colônias. Ou seja, os colégios são todos extintos e a ordem é abolida no país. E eles são expulsos mesmo, né, do país. Houve um período de transição, então, em que a educação ficou, de certa maneira, caótica, então. Né? Na verdade, em Portugal, tinha um projeto, né? Existia um projeto para isso. Né? Vai ter um projeto para essa transição, para a modernização do país. Por exemplo, você tem a abolição da escravatura, porque como que você vai modernizar um país, não é, com trabalho escravo? Imagina isso, eu estou falando em 1759, o Brasil vai ter mais de 100 anos ainda com trabalho escravo. Então, você não tem essas mudanças radicais que você tem na sociedade portuguesa, você não tem na sociedade brasileira. E se Portugal, o colégio, por exemplo, o Colégio das Artes de Coimbra, ele é transformado no Colégio Real dos Nobres, num colégio para nobres. E em Mafra, uma outra cidade perto de Lisboa, você tem um outro colégio, que é o Colégio de Mafra, que é mais para filho dos mercadores, né, de uma burguesia, né, mais já, né, enriquecida. No Brasil, você não tem isso. Por exemplo, o Colégio da Bahia, que era o colégio, né, se a gente pode pensar, né, onde você tinha mais desenvolvido, né, os estudos, ele vai ser transformado num hospital militar. Os colégios no Brasil, eles não passam a instituições ou geridas por outras ordens,
ou outro tipo de colégio. Você não tem isso aqui. Quer dizer, essas instituições com espaço, né, que tinham um prédio e tal, elas são extintas. E você não tem mais esse tipo de instituição no Brasil. Você passa a ter no Brasil aulas avulsas, ou seja, aulas régias, pagas com um imposto, né, régio, e que são dadas por professores régios também, né, que são pagos também, né, pelo rei. Então, ou seja, por outro lado, você tem algo muito interessante, que na verdade Portugal acaba fazendo isso antes de vários outros países, que é a estatização do ensino. No Brasil, o que nós vamos ter são mesmo esses professores, que vêm professores de Portugal, porque na verdade essa mudança que nós vamos ter nos estudos, elas são mais de método do que de conteúdo, porque as disciplinas, elas continuam sendo o latim, o grego e a retórica. Então vão ser contratados professores de latim, grego e retórica, que são professores avulsos, que vão dar aulas avulsas. O aluno vai na casa de um professor de grego, ter aula lá na escola, no professor de grego. Sai dali, ele vai ter aula em outro local com o professor de retórica e depois ele vai ter aula, entendeu? Não existia mais esse espaço da escola, então? Não tinha mais essa unificação, era uma unificação que ele tinha que fazer ele mesmo, depois de ter as várias aulas, né? Isso você não vai ter mais. Por outro lado, não dá para dizer que ficou um vazio pedagógico, como alguns autores querem dizer. Não dá para dizer isso. Nós temos que considerar que o que vai ocorrer é um outro tipo de, né, uma outra forma escolar, uma outra forma de educação. E essa forma de educação não foi uma invenção do Pombal, não foi uma invenção desse período Pombal. O ensino doméstico, ele é algo que já existia em Portugal, em vários outros lugares, muito antes do pombalismo. Né? Professores receberem alunos em sua casa, ministrarem alunos, mesmo quando tinha o período dos colégios. Isso coexistiu junto com os colégios, de terem professores privados que davam aulas nas suas casas, que os alunos iam até a casa dos professores. Então, quer dizer, quando você acaba com um tipo de educação que tem, o que é que acaba ficando no lugar? Há um outro tipo que também já é conhecido, que as pessoas já estavam acostumadas com eles e vão se investir, e vai se investir mais nele. Nesse caso, o professor avulso, que acaba, de certa forma, se consubstanciando numa rede de ensino doméstico no Brasil. Tá? Agora, não há uma resistência dos jesuítas e até mesmo da população que, de certa maneira, gostava dos jesuítas, né? Claro. Como é que é isso no Brasil? Olha, os professores avulsos, esses professores régios que vêm de Portugal, eles vão sofrer muito no Brasil. Vão sofrer primeiro porque os alunos se recusavam, né, não iam às aulas, ou iam e os insultavam. Tinha alguns que chegavam a ser apedrejados. A população, elas infernavam tanto a vida dos coitados que acabavam, assim, muitos acabavam tendo processo em cima deles, que a população colocava tanta queixa sobre essas pessoas que elas iam para Portugal e acabavam tendo inquérito. E os coitados falavam, não, mas não é culpa nossa, na verdade nós chegamos e não fomos aceitos desde o início. Por outro lado, porque o que nós vamos ter é assim, aqueles compêndios, porque os jesuítas, os colégios jesuítas, eles tinham aqueles compêndios, por exemplo, para ensinar latim, tinha um compêndio que era escrito por um padre jesuítico, que era usado na maioria dos colégios. Tinha eles usavam muito, por exemplo, a Suma Teológica do Santo Tomás de Aquino, né? Então você tem vários tipos, né, de uma bibliografia toda aí que era utilizada pelos jesuítas. Essa bibliografia vai ser proibida. Tem fogueiras. Mesmo sendo uma bibliografia cristã. Não, etc, são queimados. Você tem fogueiras desse material todo, eles são proibidos, são queimados, e as pessoas que fossem encontradas ministrando qualquer tipo de aula, instrução com esse material, essa pessoa também era enquadrada. Então era proibido. Então o que vai ocorrer? Para o professor, sendo padre ou sendo civil, o que ele tinha? Para ele ser professor, para ele poder ter o direito de ser professor, ele tinha que prestar um exame perante o diretor de ensino e tinha que se submeter a trabalhar nas suas aulas com aquele material permitido a partir daquele momento. Isso é muito interessante, porque o que nós temos aí? Nós temos uma secularização do ensino, ou seja, você tem a igreja se submetendo ao Estado. Quer dizer, por mais que o professor fosse um padre,
ele é um padre, mas ele vai estar dando aula não como um padre ou alguém da sua ordem religiosa. Ele vai estar ali como um funcionário público, entendeu? Um funcionário público que prestou um juramento e concurso, pode-se dizer, perante um outro funcionário público, que é o diretor de ensino. Então, isso é algo muito interessante, porque essa é uma discussão que se tem, se houve, de fato, no Brasil essa secularização ou não. Porque o Brasil, diferentemente de outros lugares, era muito religioso. Era uma coisa exagerada a religiosidade, né? E religioso, que eu digo, era católico, né? Porque o Brasil foi um espaço, com os jesuítas sobretudo, que se colocou fortemente nessa mão da contra-reforma, né? Contra qualquer investida reformista, né? Protestante nesse período. Então, você tem um país muito católico. Mas a gente pode dizer assim que, por exemplo, né, para você fazer uma ideia, eu fiz uma pesquisa em que eu levantei pelo menos um caso de um padre, que ele era jesuíta, e ele continuou podendo ensinar no Brasil. Mas de que forma? Ele fez um juramento e ele se submeteu a trabalhar com os novos métodos e com aquele material, né, autorizado pela diretoria de ensino nesse caso. Então, ele foi, né, e depois do diretor de ensino, você vai ter a Real Mesa Censória, que é criada pelo Pombal também, que vai fazer as vezes, né, uma junta que vai fazer as vezes dessa diretoria de ensino e que também vai colocar os livros que podem ser utilizados e quais são os livros proibidos. Então, nesse caso, por exemplo, esse padre, ele pôde continuar, porque ele fez um juramento. Agora, se teve este, com certeza deve ter tido outros. Sim. Certo? Ou seja, ele ali não era um jesuíta, nem um padre. Ele era um funcionário público que estava exercendo o seu ofício de professor, de acordo com as colocações do próprio Estado. Agora, professor, é engraçado que Portugal foi moderno, né? Foi assim, mesmo estando em declínio, né? O Império Português em declínio, acabou sendo moderno nesse sentido, né? De secularizar o ensino, de estatizar. Olha, era moderno e não era, né? Porque, na verdade, assim, você vê avanços e, ao mesmo tempo, retrocesso. Porque vamos pensar, o Pombal, a gente pode dizer que ele era um déspota, mas era esclarecido, mas não tão esclarecido assim. Porque ele não consegue, por exemplo, perceber que ele vai investir ainda numa política mercantilista. E a Inglaterra já está em plena Revolução Industrial, né, praticamente. Então, quer dizer, ele é alguém que ele não consegue enxergar tão longe e perceber que tinha que colocar Portugal já, né, na era das fábricas mesmo, né, das manufaturas, investir mais na manufatura, né, e não tanto nesse mercantilismo. Então, quer dizer, na verdade, Portugal acaba perdendo esse bonde, porque acaba ficando refém da Inglaterra, porque não faz esse movimento maior, né? Entendi. Essa discussão, professora, o Fernando de Azevedo, por exemplo, dizia que os jesuítas foram responsáveis pelo período mais importante da educação no Brasil. E, por exemplo, Gilberto Freire diz que eles eram os agentes europeus de desintegração de valores nativos, né? Afinal, na sua opinião, os jesuítas eles eram educadores, né? E foram importantes e tiveram alguns aspectos positivos, ou eles eram destruidores da cultura nativa? Olha, aí é complicado, porque se você faz uma análise do ponto de vista antropológico, é claro que não dá para você ficar do lado dos jesuítas, porque o que eles acabam fazendo com a nação indígena, com aqueles indígenas que eles querem catequizar e querem colocar nas aldeias, é destituí-los totalmente da sua cultura, né, e colocá-los no âmbito de uma cultura cristã. Né? Ou seja, cristianizá-los, trazê-los, né? Quer dizer, quando você faz isso, você acaba não considerando o outro, né? Mas é tão interessante isso que eles não têm essa força também, né? Claro que eles acabam ajudando a dizimar aí, né? Eu acho que a população indígena, mas eles assim, tem alguns estudos que mostram que um caso de um garoto, né, um indígena, por exemplo, que ele acabou fazendo os estudos dele naquele período, né, das propostas do Nobel, ele acabou fazendo os estudos aqui e ele acabou sendo enviado posteriormente para continuar os estudos em Portugal.
E esse rapaz acabou se graduando em Portugal, tal, retornou. No entanto, a primeira oportunidade que ele teve, ele se enfiou nas matas e nunca mais ouviram falar dele. Tempos depois, ele foi novamente visto, já comandando, todo pintado, já com as cores da sua tribo, cocar e tudo mais, né? E comandando um grupo de guerreiros. Então, essas coisas são muito interessantes. Outra questão, por exemplo, logo no início também, o Antônio Blasque, que foi um dos primeiros jesuítas, que veio ainda nessa missão do Nóbrega, ele traz uma grande inovação que tem na Europa, que é a palmatória para o Brasil. E imagine, eles acham aquilo uma coisa moderníssima, né? E ficam assim, abismados, por conta de os curumins, pouquíssimas palmatoadas já se embrenharem pelas matas e nunca mais aparecerem. Então eles vão falar, puxa vida, esse povo parece que não corrige seus filhos por nada. Uma simples palmatoada que nós damos nesses meninos, eles somem e nunca mais aparecem. Então, quer dizer, você tem aí, né? Por outro lado, também tem alguns relatos, por exemplo, um que eu achei muito interessante, que é assim uma aldeia, quer dizer, é um grupo, né, de índios tapuias que eles estão já há muito tempo em situação de aldeamento, e tem uma senhora já, uma velhinha que está morrendo. Aí chega um jesuíta para ela e fala, minha amiga, diga para mim, o que você gostaria nesse momento, uma coisa gostosa de comer, alguma coisa que você tenha vontade, o seu último desejo. Na verdade, eu confundi, ela não é tapuia, eu não lembro qual é a tribo dela, mas era uma tribo que brigava que era contra os tapuis. Ela fala, ai, meu amigo, a única coisa que eu gostaria nesse momento, que me daria prazer, é chupar os dedinhos de um menino tapuia, sabe? Ou seja, porque toda a briga deles, ai, que delícia, tal. Então, toda a briga deles é para acabar com o canibalismo, para, né, coisas assim que eles, né, vão tentar tirar da cultura deles, tirar da vida, tal. A questão da guerra, tira a questão da guerra. Por outro lado, as tribos que são convertidas, elas acabam tendo que ficar nas aldeias mesmo, porque eles acabam perdendo aquele ato guerreiro que faz parte da vida deles, eles acabam sendo facilmente subjugados pelas outras tribos, né? Então, eles tiram isso, lógico, né, dos indígenas. Então, é aquilo que eu te digo, do ponto de vista antropológico, é claro que fizeram muito mal, né? Por outro lado, tem essa questão, né, que eles brigaram muito para que fosse publicada a independência dos índios das Américas, né? Foram contra a escravização dos índios, né, se colocaram a favor, tal, mas o Nóbrega, por exemplo, na primeira fase, ele tinha uma proposta, de fato, de ter, né, esses recolhimentos, essas casas onde meninos indígenas, órfãos e filhos dos colonizadores pudessem ter juntos, né, sentar nos mesmos bancos e ter a mesma instrução. Quer dizer, você tem aí, né, mas isso foi um primeiro momento. No segundo momento, da era dos colégios, é claro, eles vão investir muito mais na formação dos filhos dos colonizadores e, sobretudo, dos filhos dos mais importantes. E uma outra coisa que é importante frisar, mesmo quando eles investiam nos meninos indígenas, não pensem vocês que eles investissem em todos os meninos indígenas, principalmente nos filhos dos caciques e dos importantes das aldeias, para que eles pudessem ter um salvo-conduto para poder andar pela mata, pelas aldeias. Entendi. Então, quer dizer, é uma via de duas mãos aí, né? É muito complicado, né? Rotular, né? Mas é claro que é um povo subjugado, não dá para deixar de considerar isso. E os jesuítas cooperaram muito com isso. A senhora me disse, a última coisa que eu queria te perguntar, que a senhora me disse que eles eram, ao mesmo tempo que eles eram medievais, né? E tinham essa característica odiada, né, pelo Pombal, eles tinham traços renascentistas, né? Claro. Eles eram muito espertos, né? Eles souberam sempre aproveitar as oportunidades e eles sempre foram homens de sua época. Então, o que eles fizeram? Imagina você, eles organizarem uma ordem, né, em pleno renascimento humanista, né, e falam, nossa, como que pode, em pleno renascimento humanista, eles organizarem uma ordem e os estudos deles serem caracterizados como ainda, né, com muitos aspectos da escolástica medieval. Não é bem assim, né? Eles tinham aspectos, sim, da escolástica medieval, mas eles também se utilizaram e aderiram, né, a muitas práticas
colocadas por essa proposta renascentista aí do período. Tanto, por exemplo, nos colégios eles vão usar largamente o texto escrito, né, que vai ser, os alunos vão escrever praticamente um texto todos os dias, que era algo que não fazia parte da escolástica medieval, que era uma cultura mais oral, né, investiam mais nas disputas orais, tal, que eles também investiam, mas eles não vão deixar de trazer para o colégio muitos dos aspectos, né, tanto é que eles vão fazer grande sucesso. Em todos os lugares onde você tem, onde a situação é o catolicismo, onde o catolicismo se coloca, os colégios vão ser o colégio jesuítico, eles vão se impor. Ninguém consegue superá-los, porque realmente eles têm uma ordem, uma organização e eles investem nesses vários aspectos, né? E que as pessoas realmente, né, claro que vai chegar um determinado momento, quando você começa a ter um pensamento, né, mais científico, você começa a ter uma cobrança maior aí, eles não têm mais muito como se sustentar.